Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver. STJ permite saída temporária de preso para exame de DNA em ação que investiga vínculo com o pai biológico. Temos ainda, hotel é responsabilizado por queda de extintor sobre menor. E além disso, Justiça Federal decide sobre indenização para a vítima de Mariana. O STJ Notícias está no ar. A gente abre o programa de hoje com a decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça, que autorizou saída temporária de homem preso para fazer teste de paternidade. Confira comigo os detalhes na reportagem de Jéssica Castro. Em decisão monocrática, o ministro Rogério Schietti Cruz concedeu habeas corpus para permitir que um reeducando deixe temporariamente a unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, na qual está recolhido, para realizar coleta de material genético para investigação sobre o pai biológico dele. No habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o reeducando alegou que, além de ter o direito de conhecer a própria origem genética, o suposto pai dele tem 90 anos e tem doença de Alzheimer, o que demonstra a urgência do pedido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia negado o pedido por entender que a liberação não estava prevista na Lei de Execução Penal, que autoriza a saída de presos em regime fechado ou semiaberto em casos como falecimento ou doença grave de parentes diretos e eventuais necessidades de tratamento médico. O ministro Rogério Schietti Cruz esclareceu que o direito ao conhecimento da origem genética decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, e que conhecer a ascendência é parte indissociável da identidade e da personalidade de qualquer pessoa. Ao conceder o habeas corpus, o ministro pontuou ainda que o preso cumpre pena em unidade de baixa segurança, o que pressupõe comportamento compatível com a ressocialização gradual. E ainda falando sobre paternidade, a terceira turma definiu que reconhecimento póstumo socioafetivo não exige manifestação formal do pai. O reconhecimento da paternidade socioafetiva está previsto no Código Civil Brasileiro. A lei prevê que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Esse último trecho do artigo associado à Constituição, que garante igualdade entre os filhos, independentemente de serem biológicos ou de criação, é o que permite o reconhecimento da socioafetividade. Esse entendimento ainda está previsto em normativo do Conselho Nacional de Justiça, conforme explica esta advogada. Basta apenas o convívio, aquela situação fática, que as pessoas reconheçam isso. Quando veio a primeira legislação, a resolução do CNJ, se falava muito sobre documentação. Então, tivesse algum documento ali da escola, como responsável médico, mas a partir da nova resolução posterior, salvo engano, 2019, já veio não, assim, basta a situação fática, ou seja, a sociedade, as testemunhas, os vizinhos, a escola, ver que no caso, for o pai e o menino, se for um enteado, né, com a criança, tem aquele carinho, muitas vezes já chama de pai mesmo, na escola tem as reuniões familiares, participa do dia da família, por exemplo, posta fotos nas redes sociais também falando, estou com meu filho, atividades com meu filho, isso tudo assim que é visto em público, por si já basta. Em um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma decidiu por maioria que o reconhecimento póstumo da paternidade socioafetiva não depende da manifestação formal de vontade do pretenso pai. O colegiado entendeu que o fato de a pessoa ser reconhecida publicamente como filho é suficiente para configurar o vínculo. Na origem do caso, 3 mulheres entraram na justiça para serem reconhecidas como filhas do falecido padrasto e terem direito à herança. Elas alegaram que, ao perder o pai biológico muito cedo, passaram a conviver como verdadeira família com a mãe biológica, o padrasto e sua filha natural durante mais de 20 anos. Mas o juízo de primeiro grau negou os pedidos por entender que o reconhecimento póstumo do parentesco exigiria a comprovação de que o padrasto tinha a intenção de assumir as enteadas como filhas.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão e apontou que, ao dar tratamento diferenciado à filha natural, que foi registrada em cartório e era beneficiária de plano de saúde e do seguro de vida, o padrasto teria revelado não querer as enteadas como filhas. Relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi, apontou que o entendimento da Corte para o reconhecimento da filiação socioafetiva exige apenas 2 requisitos: o tratamento do postulante como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. A ministra acrescentou ainda que o tratamento diferenciado entre filhos não afasta a configuração da socioafetividade. Com isso, a terceira turma garantiu que o afeto comprovado vale tanto quanto o registro em cartório, permitindo que elas sejam reconhecidas como herdeiras. E em outra decisão monocrática, relator de habeas corpus no STJ mantém prisão de piloto acusado pela morte de adolescente em festa no Distrito Federal. O ministro do STJ, Messode Azulay Neto, indeferiu a liminar pedida pela defesa de Pedro Arthur Turra Basso para revogar a prisão preventiva do piloto de automobilismo acusado pela morte de um adolescente após briga na saída de uma festa no Distrito Federal em janeiro deste ano. Segundo a denúncia, Pedro Turra teria desferido vários socos na vítima, que foi projetada contra um carro e bateu a cabeça. O adolescente foi levado ao hospital, mas faleceu dias depois. Pedro Turra foi preso preventivamente no final de janeiro e se tornou réu em ação penal pelo crime de homicídio qualificado. No STJ, a defesa alegou que a prisão preventiva teria sido decretada com base em vídeos ainda não periciados e nem submetidos ao contraditório. Em análise preliminar, o ministro Messode Azulay Neto afirmou não ter constatado situações de constrangimento ilegal que justificassem a revogação imediata da prisão. O mérito do habeas corpus será analisado pela 5ª turma. Superior Tribunal de Justiça nega homologação de ato notarial estrangeiro sobre testamento e partilha de bens no Brasil. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou um pedido para homologar o ato de um tabelião da França, que compreendia a declaração de espólio e lavratura de uma ata de execução de testamento particular, alcançando bens situados no Brasil. O colegiado considerou que é inviável a homologação de decisões estrangeiras em casos de competência exclusiva da Justiça brasileira. De acordo com as herdeiras que pediram a homologação, o ato notarial realizado na França cumpria os requisitos previstos no Código de Processo Civil. As autoras do pedido alegaram ainda que a homologação seria possível porque há concordância expressa das herdeiras em relação ao testamento e também porque ela não dependeria do prévio ajuizamento de ação de registro do ato extrajudicial no Brasil. O ministro relator, Og Fernandes, explicou que compete exclusivamente à Autoridade Judiciária Nacional proceder à confirmação de testamento particular, ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro ou resida no exterior. Ao negar a homologação, a Corte Especial considerou ainda que o consenso entre as herdeiras não tem o poder de afastar o controle jurisdicional sobre o testamento. Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça define que cabe à Justiça Federal julgar inclusão em programa de indenização de vítima do desastre de Mariana, em Minas Gerais. A ação foi proposta por um morador da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, contra as organizações privadas envolvidas na tragédia do rompimento da barragem em Mariana. O Programa Indenizatório Definitivo, conhecido como PID, foi instituído por meio de acordo firmado no Supremo Tribunal Federal para a reparação dos danos às vítimas. A tragédia ocorrida em novembro de 2015 deixou 19 mortes e resultou em impactos ambientais na bacia do Rio Doce. Segundo o autor, o comprovante de residência dele foi rejeitado pela administração do PID e, com isso, foi negada a inclusão no programa. O processo foi distribuído para o Juízo Federal da cidade mineira, que se declarou incompetente por entender que não haveria interesse da União no caso. Já a 6ª Vara Civil de Governador Valadares suscitou conflito de competência perante o STJ e argumentou que, após a homologação de acordo no Supremo Tribunal Federal e o monitoramento de obrigações à Justiça Federal, a atribuição para o julgamento do processo seria do Juízo Federal. No STJ, o ministro Paulo Sérgio Domingues, relator do conflito, explicou que após o acordo foi estabelecida uma relação jurídica direta entre o ente público federal e as obrigações firmadas no pacto
e, por isso, a primeira sessão afastou a competência da Justiça Estadual de Minas Gerais para analisar o caso e que cabe à Justiça Federal julgar se a pessoa se enquadra ou não nos critérios e nas regras previstas no programa. Hotel deve ser responsabilizado por queda de extintor de incêndio sobre criança. Foi o que decidiu a terceira turma. O colegiado do Superior Tribunal de Justiça condenou um hotel na Bahia ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos sofridos por um hóspede menor de idade que se feriu ao ser atingido por um extintor de incêndio no local. Durante uma viagem de férias com a família, uma criança de 5 anos de idade brincava na área de recreação infantil do hotel, quando um extintor de incêndio de 100 quilos que não estava preso à parede caiu sobre ela, causando lesões graves em 6 costelas e o rompimento do fígado. A família então processou o hotel, mas as instâncias ordinárias consideraram que não houve falha na prestação do serviço. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o acidente ocorreu por culpa da vítima, que se pendurou no equipamento, e que não houve ilicitude no fato de o extintor estar sobre rodas. No recurso ao Superior Tribunal de Justiça, foi sustentado que o hotel não tomou os cuidados necessários para prevenir o acidente. Ao analisar o caso na terceira turma, o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, pontuou que houve sim negligência do hotel pela falta de medidas elementares de segurança, como a fixação adequada do extintor. Ao considerar que houve a falha na prestação do serviço, o colegiado considerou que, ao disponibilizar uma área para o público infantil, gerou-se nos usuários a legítima expectativa de que o ambiente era seguro e adequado ao uso por crianças, e assim foi reafirmado o entendimento de que a empresa deve assumir os riscos inerentes à atividade, não podendo transferi-los ao consumidor. TV Globo deve indenizar família por divulgação de imagens do velório de vítima de violência entre torcidas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que a TV Globo deve indenizar os pais de um jovem morto de forma cruel em uma briga entre torcidas organizadas após a divulgação de imagens do velório e do sepultamento do rapaz. De acordo com um processo, os pais haviam proibido a cobertura jornalística do velório e do enterro, mas a emissora veiculou as cenas na programação. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a inutilização de qualquer vídeo ou matéria jornalística com a imagem do falecido e proibiu a divulgação, além de condenar a emissora ao pagamento de indenização por dano moral aos pais. Em recurso ao STJ, a Globo alegou que os fatos noticiados eram de interesse público e que a decisão de segunda instância configuraria censura. O relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, reconheceu a presença das circunstâncias necessárias para caracterizar o dever de indenizar, pois a utilização não autorizada da imagem representou ato ilícito e abuso do direito de informar. O ministro explicou que os danos morais, neste caso, decorrem do simples uso indevido da imagem, sendo presumidos conforme jurisprudência do STJ. Ele ainda enfatizou a ocorrência de dano moral reflexo diante do prejuízo aos pais da vítima e a falta de sensibilidade da emissora na exibição das imagens. Superior Tribunal de Justiça decide que mera aparição de pessoa em documentário sobre assassinato de Daniela Pérez não gera direito à indenização. O direito de imagem é protegido pela Constituição Federal e pode gerar indenização quando violado, como explica este advogado. E toda vez que ele for violado para o bem ou para o mal, e você se sentir lesado, seja sobre o ponto de vista material, pela utilização de um proveito econômico da sua imagem, ou por um desrespeito à sua própria integridade física, com ofensas diretas aos seus direitos de personalidade, como, por exemplo, a ofensa, um xingamento à sua pessoa, ainda mais uma exposição pública, caberia, então, sem dúvidas, aí uma reparação. Mas existem exceções, como foi decidido pela terceira turma do STJ. O colegiado rejeitou o pedido de indenização de um homem que apareceu em um documentário da HBO com detalhes sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, cometido em 1992, no Rio de Janeiro, por Guilherme de Pádua e pela esposa Paula Tomás. O homem que pediu a indenização por uso indevido apareceu por 2 segundos durante a reprodução de uma matéria jornalística exibida em TV aberta sobre a vida de Guilherme, após o cumprimento da pena, quando passou a integrar a mesma comunidade evangélica do autor da ação. Ele alegou que autorizou a exibição de sua imagem na matéria jornalística, mas não a reprodução pela HBO para fins comerciais e de forma depreciativa. As instâncias ordinárias negaram o pedido,
afirmando que a breve aparição do autor não é capaz de associá-lo ao assassinato e nem eleva o valor comercial da obra, além de não ter ofendido sua honra. No STJ, o autor da demanda alegou com base em súmula da Corte que não é preciso demonstrar o efetivo prejuízo, moral ou material, da exploração comercial de sua imagem. Ao julgar o recurso, a relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que a aplicação da súmula não é automática e deve ser afastada em casos em que a aparição do indivíduo, de forma acidental, não tem influência sobre o valor comercial da obra. Assim, apenas o uso da imagem de forma depreciativa será indenizável, o que, segundo a ministra, não ocorreu no caso analisado. Nancy Andrighi considerou ainda que a HBO exerceu de forma legítima o seu direito à liberdade de expressão. Em 2026, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, completa 10 anos de vigência como principal marco na garantia de direitos para cerca de 18 milhões de brasileiros com deficiência. Eu preparei uma reportagem especial com decisões importantes sobre o tema. Três histórias diferentes com objetivos em comum: enfrentar o preconceito e conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Eu entregava currículos e tudo, e muitas das vezes não era nem sequer convocado para participar de uma entrevista. Falei, professor, meu nome é Desafio. O que eu puder passar para o senhor e o senhor puder, a gente vai fazendo essa parceria para conseguir chegar no objetivo. Eu sempre quis aprender e melhorar e ter uma oportunidade de ingressar futuramente no trabalho. Para você poder ter a inclusão, principalmente focado aqui nesse instante na questão da pessoa com deficiência, há uma série de situações que têm que ser tratadas, né? A primeira delas são barreiras físicas. Questão de escadas, ambientes de salas de aula, tudo aquilo que, em tese, pode viabilizar a participação com potencialidade para o jovem, para o trabalhador que tenha deficiência. O segundo ponto é a questão da tecnologia. Então a gente tem que pensar em softwares que sejam amigáveis para essa pessoa poder agir. Mas a mais séria é a terceira, né, que eu chamo que é justamente mexer com a cabeça das pessoas, né, com a questão do preconceito, com a questão da resistência a determinadas situações. E eles sejam percebidos não pela deficiência, mas pela capacidade e pelo potencial que eles têm. O Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa cerca de 9 em cada 100 pessoas com 2 anos ou mais de idade, segundo o IBGE. São consideradas pessoas com deficiência quem responde ter muita dificuldade ou não conseguir realizar uma ou mais atividades apresentadas na pesquisa, como ouvir, enxergar e caminhar, ou subir escada, mesmo usando aparelhos auditivos, lentes ou bengalas. O Brasil precisa ainda efetivar nos territórios políticas públicas para esse público. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é esse marco normativo que ele unifica os direitos à educação, ao transporte público, e é na LBI que a gente vai ter a inovação de dizer o que é discriminação em razão de deficiência. E ela, inclusive, coloca sanção a quem pratica a discriminação em razão de deficiência. Ela exige ainda, né, um conhecimento maior dos gestores públicos, um conhecimento da sociedade sobre o que é deficiência, principalmente a barreira do não reconhecimento de que temos direitos iguais. E isso requer políticas afirmativas. E quando o assunto é cidadania, o Superior Tribunal de Justiça é exemplo. Além de facilitar a locomoção de visitantes e servidores com deficiência, o STJ tem colaboradores com deficiência auditiva, que são responsáveis pela digitalização de processos, com síndrome de Down, que cuidam da higienização de livros, e ainda tem intérprete de Libras em diversos serviços, como na transmissão de julgamentos.
O Elinaldo Paiva é servidor do STJ desde 2008 e faz todo o trabalho com a ajuda da tecnologia. Como construir um ambiente acessível nas organizações públicas. Aqui na Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão, eu uso alguns recursos, algumas tecnologias assistivas. No computador tem um leitor de tela, o NVDA, que eu digito, ele vai falando o que está na tela do computador para eu me orientar. Tem a tecnologia do óculos Orcam, quando eu preciso ler algum livro, ele fotografa a página do livro e faz a leitura. Além disso, tem um celular com um sistema de voz, ponto de exclamação. O que eu desempenho aqui, as tecnologias assistivas, elas me apoiam muito, me auxiliam muito. Me sinto autônomo, me sinto útil. Acessibilidade e inclusão também são prioridade em diversos julgamentos do Tribunal da Cidadania. Em um deles, a terceira turma do ASTJ declarou que um idoso com Alzheimer deve ser considerado apenas relativamente e não absolutamente incapaz para tomar decisões envolvendo atos da vida civil, como assinar contratos, comprar ou vender bens ou casar. Segundo os ministros, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, apenas os menores de 16 anos possuem a chamada incapacidade absoluta. Em outro julgamento, a primeira turma anulou decisão administrativa que havia eliminado um candidato aprovado em concurso público nas vagas destinadas a PCDs sob a alegação de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. De acordo com o relator ministro Sérgio Cuquina, a compatibilidade entre as tarefas a serem desenvolvidas e a deficiência do candidato somente podem ser aferidas durante o estágio probatório. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015 dialoga, diretamente com a Convenção Internacional e esse diálogo tem se projetado na atuação jurisdicional do STJ, que das várias demandas que aqui chegam envolvendo o interesse de pessoas com deficiência, por exemplo, numa demanda relativa a vagas reservadas em concurso público, seja numa demanda de índole tributária, onde se discute a isenção de um tributo para aquisição de veículo, seja numa demanda de índole criminal, de natureza criminal, o STJ tem levado em conta esse estado da normativa que rege esse assunto tão relevante. Não é porque a pessoa tem deficiência que é só ela que é limitada no ambiente, não. Todo mundo tem uma limitação, seja na parte de tecnologia, seja o que for. A pessoa com deficiência ela é capaz, ela tem que ter autonomia e o direito dela expressar essa autonomia. Barreiras físicas e preconceitos ainda existem, mas podem ser superados com acessibilidade, empatia e informação. E o STJ Notícias encerra com uma homenagem póstuma ao ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, que morreu aos 78 anos de idade. O velório ocorreu na sede da Corte, em Brasília, onde também foi realizado o sepultamento. Levarei comigo estes momentos aqui vivenciados.
Mais uma vez, muito obrigado.